Dando sequência aqui ao nosso trabalho, nosso próximo palestrante será o engenheiro Antônio Carlos Dolácio. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui hoje com todos vocês, participando dessa webinar que tem aí por finalidade apresentar e discutir as diferenças existentes entre a inspeção predial e as atividades de perícias de engenharia. Eu acho, de fato, muito pertinente iniciar esse evento trazendo informações sobre os textos normativos ABNT de ambas as atividades, quais sejam a NBR 13752, de perícias de engenharia na construção civil, e a NBR 16747, de inspeção predial. E destacando conteúdos específicos que estão inseridos nesses textos normativos, que deixam evidente, vamos colocar dessa forma, as finalidades e metodologias distintas abraçadas por cada uma dessas atividades. O engenheiro Otávio Galvão, ele abordou aí com muita clareza e muita precisão as questões afetas à norma 13752 de perícias de engenharia na construção civil. E agora me resta a missão de tentar aclarar para vocês um cenário, um panorama atinente a 16747, que é a norma de inspeção predial, diretrizes, conceitos, terminologia e procedimentos. Essa norma ela foi publicada em 21 de maio de 2020 e ela é resultado dos trabalhos que foram desenvolvidos pela Comissão de Estudos da ABNT, a CE 02-140-02001. O texto normativo publicado, ele traz a seguinte estrutura, né? A introdução, o escopo, as referências normativas, termos e definições, atribuições profissionais, procedimento de inspeção predial e um anexo, que é o anexo A, um anexo informativo, que ele traz a título de sugestão uma relação mínima de documentos que devem ser apreciados pelo inspetor predial no desenvolvimento do seu trabalho, né? Uma leitura atenta aí do item de introdução da norma, ele já nos permite identificar uma série de informações que possibilitam um melhor entendimento quanto ao objetivo da atividade da inspeção predial, a sua abrangência e algumas ressalvas pertinentes, né? Vejamos aqui, consta no texto que a inspeção predial é o processo que visa auxiliar na gestão da edificação e, quando realizada com periodicidade regular, contribui com a mitigação de riscos técnicos e econômicos associados à perda de desempenho. Ou seja, o texto está esclarecendo aqui que se trata de um procedimento administrativo que é voltado a auxiliar a gestão do edifício, né? Ainda na introdução, existe esse destaque que diz: a atividade de inspeção predial estabelecida nessa norma tem por objetivo constatar o estado de conservação e funcionamento da edificação, seus sistemas e subsistemas, de forma a permitir, aí o destaque, um acompanhamento sistêmico do comportamento em uso ao longo da vida útil, para que sejam mantidas as condições mínimas necessárias de habitabilidade, segurança e durabilidade da edificação. Portanto, reforçado novamente o caráter de ferramenta de gestão que é a atividade da inspeção predial, né? É importante colocar que essa finalidade da inspeção predial ela foi consensuada no meio técnico, inclusive durante as próprias discussões ocorridas na comissão de estudos, né, da ABNT. E qual seria essa finalidade? É justamente a de instruir a gestão de uso, operação e manutenção da edificação, constatando o estado de manutenção, conservação, funcionamento da mesma,
para acompanhamento sistêmico do comportamento e uso ao longo da vida útil e para que sejam mantidas as condições mínimas necessárias à segurança, à habitabilidade e durabilidade. Então, a gente verifica sempre presente a questão da ferramenta de gestão, né, de acompanhamento da operação, manutenção e uso da edificação. Por fim, ainda, no item introdutório, existe um devido destaque de que trata-se, portanto, de um trabalho com finalidade de instruir a gestão de uso, operação e manutenção da edificação, sendo certo que não se presta ao objetivo de instruir ações judiciais para a asserção de responsabilidades por eventuais irregularidades construtivas. Então, é mais uma vez o texto da norma dando esse direcionamento, né? Mostrando a finalidade, para que serve e para que não serve, né? As informações que a gente destacou até aqui, elas foram extraídas, né, de textos do texto de introdução da norma de inspeção predial, e elas evidenciam que a atividade possui esse caráter de ferramenta de gestão da edificação e que ela não se presta a instruir ações que versem sobre a asserção de responsabilidade por irregularidades construtivas, né? E não é por acaso que o laudo de inspeção predial ele não se presta para instruir ações desse tipo, né? E isso se deve ao fato de que a inspeção predial ela segue uma metodologia própria e específica, né? E ela não atende aos mesmos fins da atividade da perícia, que já muito bem pontuou o engenheiro Otávio, né? Se nós observarmos as etapas apresentadas no item 5.2 da norma 16747, que está falando da metodologia da atividade, a gente verifica ali A, levantamento de dados e documentação. B, análise de dados e documentação solicitados e disponibilizados. C, anamnese para identificação de características construtivas da edificação. D, vistoria da edificação de forma sistêmica, considerando a complexidade das instalações ali existentes. Classificação das irregularidades. F, recomendação das ações necessárias a restaurar ou preservar o desempenho de sistemas afetados. G, organização das prioridades em patamares de urgência, tendo em conta as recomendações apresentadas pelo inspetor. H, avaliação da manutenção. I, avaliação do uso. E J, redação e emissão do laudo técnico de inspeção predial. Ou seja, são etapas distintas daquelas previstas na atividade das perícias de engenharia, né? E, no meu entendimento, uma dessas etapas da metodologia merece uma certa abordagem nesse momento, para um devido esclarecimento. Que etapa seria esta? A E, classificação das irregularidades constatadas. Segundo a norma, nesta etapa do trabalho, deve ser apresentada a classificação das irregularidades constatadas, separadas em falhas ou anomalias. E aí, pessoal, o mais importante aqui, a reflexão que cabe, né, aqui, ela diz respeito justamente em entender o porquê da realização dessa etapa, porquê, né, dessa classificação, qual é a ligação disso com a finalidade da inspeção predial. E a resposta ela é bem simples e esclarecedora, né? É importante entender a origem das irregularidades constatadas para que possa ser apresentada recomendações técnicas adequadas para a recuperação das falhas ou anomalias. Justamente para quê? Para preservação ou recuperação do desempenho dos sistemas afetados por essas irregularidades. Isso, sim, está perfeitamente alinhado com a finalidade da inspeção predial. Definitivamente, essa etapa do procedimento ela não visa a asserção de responsabilidades, né? Dessa forma, eu acho que é importante colocar, né, uma questão que, para mim, ela é bem clara, mas que eu acho que é importante frisar. Um trabalho que não analisa responsabilidades por irregularidades construtivas
não se presta a instruir uma ação que verse sobre a asserção de responsabilidade por irregularidades construtivas. Se eu não estou abordando isso no trabalho, por que eu usaria esse trabalho para instruir uma ação que está buscando justamente isso? Não faz sentido, né? É muito claro que a inspeção predial não se presta para isso, né? E aí, dessa forma, fica claro que não são objetivos da inspeção predial apurar e apontar a causalidade das anomalias ou falhas existentes na edificação, tampouco indicar responsabilidades técnicas ou ainda destruir demandas judiciais. Assim como também não é objetivo avaliar a conformidade da edificação quando da sua conclusão, entrega ou recebimento. Essas atividades, conforme até o engenheiro Otávio já apresentou, né, elas são afetas à área das perícias e estão cobertas pela norma BNT 13752. Né? Em resumo, aqui, para fechamento do nosso painel, nós entendemos que seria interessante a apresentação de uma tabela, resumo, comparativa entre a atividade da inspeção predial e de perícias, né, que abarcasse as nossas principais observações, né, relacionadas ao uso correto desses trabalhos. Né? Então, nós temos aqui, no caso, a inspeção predial, como a avaliação das condições técnicas de uso, operação, manutenção e funcionalidade da edificação, né, de forma sistêmica e predominantemente sensorial, ou seja, é uma visão sistêmica da edificação, a edificação como um todo, né? Ela vai o quê? Classificar as irregularidades e organizar as ações recomendadas em patamares de prioridade. Friso, não apura nexo causal. Né? Portanto, até por todas as dicas e colocações que estão no texto introdutório da norma, é um procedimento administrativo, é uma ferramenta de gestão da edificação. Né? Enquanto isso, a atividade de perícias de engenharia, se nós pegarmos, nós temos primeiro a definição vigente e a proposta nos trabalhos de revisão da norma. A vigente, né, como o Otávio já destacou, a apuração de causas que motivaram determinado evento, ou asserção de direitos, né? Ou, no que está sendo proposto agora na revisão, né, a atividade técnica desenvolvida de forma fundamentada em observância aos requisitos normativos para, isolada ou cumulativamente, averiguar e esclarecer fatos, né? Entre outras questões também, apurar o nexo causal de determinado evento, né? E, ou seja, ela apura nexo causal. Né? A perícia ela pode ser relacionada a um evento específico da edificação, ela não tem a visão sistêmica, né, obrigatória da inspeção predial. E é um procedimento utilizado em vias judiciais e extrajudiciais. Né? A mensagem que fica, pessoal, é justamente a de que o remédio ele tem obrigatoriamente que estar alinhado com a doença, com o problema. Né? Senão ele não vai resolver. Ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Ok? Obrigado e fico à disposição.